número 25. Deixa eu trazer rapidinho uma palavra de orientação para a igreja. A partir do versículo 14. Pastor, você vai falar de novo sobre isso? Vou. Deixa eu contar uma historinha. Certa vez um pastor muito renomado, ele foi em uma das congregações, unidades, ele pastoreava, e ele se deparou orientando a igreja a fazer uma determinada leitura. Uma irmã, já com uma certa idade, experiente, chegou para ele e falou assim: pastor, poxa, está pedindo para que nós venhamos a ler de novo esse livro? Eu já li a Bíblia 60 vezes. O pastor, com muita sabedoria, olhou para ela: irmã, eu estou achando que a irmã precisa ler mais uma vez, porque dessas 60 tem muitas coisas que a irmã não aprendeu. Sua língua ainda é muito afiada. A irmã vive envolvida em todas as fofocas da igreja. Todo tipo de dissensão a irmã está presente. Todo tipo de chocarrice a irmã está presente. Eu quero sugerir a irmã ler mais uma vez, para quem sabe a irmã aprender. Então tem coisas que nós precisamos falar mais vezes, porque tem coisas que nós falamos, mas parece que não entram nem na mente e nem no coração de algumas pessoas. Eu quero ler novamente, é uma coisa que eu falo muito na igreja, constantemente sobre isso, ao falar normalmente, mas eu preciso ler de novo. O versículo 1 começa assim, eu falei do versículo 14, mas o versículo 1 vai dizer assim, o seguinte, ó: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando seus lampiões, saíram ao encontro do noivo. Então, Jesus agora está começando a falar sobre o reino dos céus é semelhante. Ele quer nos dar um panorama de como é o reino dos céus. Agora, só entenda o seguinte: quando Jesus está falando de reino dos céus, Jesus está falando do reino lá no céu. Tem como pedir para o Everson falar um pouquinho mais baixo na recepção? Quando ele diz de reino dos céus, ele está falando do reino dele. O reino dele não se limita ao céu. Ele veio trazer o reino de Deus para a terra. Então, não entenda que Jesus falando, quando Jesus ele utiliza o termo o reino dos céus, ele não está falando do governo celestial. Ele está falando do reino dele. Então, agora Jesus está querendo explicar como funciona o reino dele. Ele utiliza coisas comuns do dia a dia para que nós possamos entender o reino dele. Claro que é do dia a dia daquela época. Então ele vai contar algumas analogias. Versículo 1, ele vai falar sobre as 10 virgens. Versículo 14. Então, o reino dos céus, porque o reino do céu é como um homem que, ao viajar para a terra distante, chamou seus próprios servos e entregou-lhes seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, cada um segundo a sua, deixa eu ver o que termo está escrito aqui, capacidade. Mantém por favor o versículo. Não, o versículo 15, por favor. Segundo a sua capacidade. A cada um segundo a sua capacidade. Grave isso aqui, porque isso aqui é muito importante para a gente, a nível de reino de Deus. Inclusive eu falei isso na última pregação que eu estive. Jesus está se comparando com a videira. Eu vou continuar a leitura, tá? Ele fala: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. A grande pergunta é o seguinte: os ramos são iguais um dos outros, sim ou não? Então, numa árvore, os ramos são diferentes, correto? Sim ou não? Então, é claro que no reino de Deus e entre nós, todos
existem diferenças. Que isso, pastor? Nós somos todos iguais diante do reino de Deus. Não, nunca foi isso. Nunca existiu isso. Nunca existiu isso. Falando, Jesus falando sobre a videira, e agora o próprio Jesus falando. Ele deu cada um conforme a sua capacidade. Porque se a capacidade fosse igual, ele daria a mesma quantidade para cada um. O que recebeu 5 é porque ele tinha capacidade de administrar 5. O que recebeu 2 é porque ele tinha capacidade de administrar 2. E o que recebeu 1 talento é porque ele só tinha capacidade naquele momento de receber 1 talento. Então, a nossa capacidade é diferente. Pastor, o senhor tem mais texto? Tenho. Efésios capítulo número 4, versículo 11. Continua no texto que eu vou ler esse texto aqui. O mesmo Espírito concedeu uns para apóstolos, outros para pastores, outros para mestres, outros para evangelistas, todos para o aperfeiçoamento do corpo. Então, sempre existiu, seja no plano terreno, no plano celestial. No plano celestial, os irmãos sabem, existem potestades, governos, existem hierarquias. Sempre existiu, irmãos, e nunca vai deixar de existir. É necessário frisar isso, porque tem pessoas que não conseguem administrar 1 e quer ensinar quem administra 5. Pega o seu 1 em terra e quer ensinar a quem Deus deu 5. Irmãos que servem a um ministério e querem ensinar o líder deles. Não, calma. E não entenda que essa escada ela fica para sempre, porque cada um tem a capacidade de aumentar a sua capacidade. Foi redundante. Mas o texto é bem claro em dizer que todos nós temos a possibilidade de aumentarmos a nossa capacidade. Eu vou ler o texto com os irmãos. Mas o que nós precisamos entender, que Deus nos chama conforme a capacidade. O que nós não podemos tirar é achar que, porque Deus te deu 2 ou 5, essa capacidade veio de você. Aí não. E quando nós falamos de graça, graça é favor, eu não mereço. Então, o fato de eu ter 2, não quer dizer que eu mereço. Até a capacidade foi dada por Ele. Ele dá capacidade e Ele entrega os bens para serem administrados conforme a capacidade que Ele deu. E agora, então, qual é a minha função, pastor? Aumentar essa capacidade, frutificar. Só que, como diz um poeta do funk, ado a ado, cada um no seu quadrado. Não concordo. Eu acho que o pastor deveria fazer isso. Mas Deus chamou você ou foi a mim? Isso não é prepotência no sentido de falar que qualquer irmão não pode me ensinar, pode. Mas você ensina com a humildade, sabendo o quanto Deus te deu. Tu está ligado a isso? Eu estou falando isso por quê? Porque alguns foram chamados para doutores. Foi o texto que eu li em Efésios, citei para vocês em Efésios. Aí tem doutores, porque o doutor é teórico. Doutor é teórico. E se tem uma classe que Jesus sempre combateu, foi os teóricos. Os irmãos vão lembrar. Marlon, vem cá, você que é um mestre em teologia, vem cá, Marlon, me dá uma ajuda aqui, por favor. Você vai me ajudar a pregar não, você vai me ajudar a explicar aqui, por favor. Já expliquei isso, mas eu vou pedir para o mestre também, aqui em teologia, nos ajudar. Marlon. Só não sou mestre, mas... Ainda. Marlon. Amém. Quem eram os doutores da lei, por favor? Não fizemos nenhuma nada, né? Nenhuma análise. Os doutores da lei eram os homens versados na lei na sua época. Eram aqueles que tinham o maior contato com os escritos
em sua língua original, aqueles que tinham inclusive o poder de interpretar a lei para aquele determinado povo, no caso os judeus. Então a gente está falando de lei, não está falando de lei e constituição, a gente está falando Da Torá, a lei de Deus. Então, eles eram mestres Mestres da lei. da lei. Mestres da lei. Então, eles eram expert Na lei. na lei, Exatamente. na teoria. Na teoria. E quem eram os fariseus? Os fariseus eram os chefes das sinagogas, aqueles que dominavam as sinagogas e que ensinavam ao povo as escrituras, inclusive também a lei. Sim. Então, para ensinar, requer-se um grande conhecimento. Perfeitamente. Os fariseus normalmente era aquele povo que era zeloso. Isso. Eles tinham zelo pela aplicação da lei. Pela aplicação Conheciam da a lei. Conheciam. E os doutores, então, eram os experts na lei. Perfeito. Mas esse era o grupo que Jesus mais combatia. Exatamente. Porque há um grande abismo entre teoria e prática. Não entenderam que uns foram chamados para serem mestres e outros para pastores. Se fosse para a mesma coisa, Deus chamaria só um grupo. Olha, deixa que quem sabe de tudo são os doutores. Nós precisamos entender que existe um limite para cada uma das áreas. Eu preciso falar isso, obrigado Marlon pela explicação, Amém. tá? Porque tem pessoas que começam a aprender alguma coisa e acham que sabem tudo. Acham que sabem tudo. Irmãos, além do Marlon, que foi o único que eu vi o certificado aqui, eu acho que temos poucos formados em teologia, mas que eu vi o certificado, eu só vi até hoje dele. De mais ninguém eu vi certificado de teologia aqui. Inclusive ele que fez o quadro do meu certificado de teologia. Eu pude estudar 4 anos de teologia. E tem pessoas que querem ensinar até teologia para mim. Eu não estudei 1 dia na semana, 2 dias na semana. Na idade deles, eu me dediquei à teologia. 4 anos, todos os dias. É necessário falar isso porque nós precisamos eliminar as falácias no meio da igreja. E aqui é um culto de membros, nós precisamos instruir o povo. Há um limite, e esse limite precisa ser respeitado. E a partir de agora, nós vamos tomar posições até mais severas em relação a algumas coisas. Precisamos entender que a cada um foi dado uma capacidade. Irmãos, eu já falei, quem se acha preparado para isso, eu libero para abrir uma igreja. É a maior escola que existe. Quer? Eu libero, eu abençoo para você abrir a igreja. Porque é muito fácil falar na teoria, na prática é outra coisa. E normalmente os que falam são pessoas que são frustradas, não estão na posição de uns e ficam sempre arrebentando outros. Estou falando porque diversos líderes aqui são atacados por alguns que são frustrados. Eles queriam, na verdade, estar na posição, mas por não conseguir, e com essa postura nunca vão conseguir. Irmãos, e é fácil você entender aonde está a mão de Deus. Eu me lembro quando nós iniciamos a igreja, eu fui bem claro para todos os membros. Ah, pastor, que estão falando isso de você, estão falando isso da igreja. Irmão, vamos ficar com a palavra de Gamaliel, na Bíblia. Gamaliel um dia disse o seguinte, olha, se for de Deus vai prosperar, se não for, vai acabar. Observe faladores, não prosperam em nada. Tudo que colocam a mão não cresce, não prospera, não multiplica, e a maioria deles nem seguidores tem. Quando eu digo seguidor, não estou falando de rede social não, estou falando de discípulos no dia a dia. Não consegue administrar 10 pessoas, mas querem ensinar para alguns líderes como que eles devem liderar. Problema no casamento, problema na criação de filhos, mas querem ensinar alguns irmãos como liderar. Irmãos, você que é atacado, esquece os outros. Esquece os outros. Esquece pessoas que falam da sua vida, que falam dos seus ministérios, que te criticam. Porque isso é natural também.
Se nós não estivermos preparados para sermos criticados, para sermos atacados, nós não teremos estrutura para receber mais de Deus. É o que o texto está querendo dizer no sentido de receber mais. Nós precisamos entender que nós estamos lidando com o mundo espiritual. E no mundo espiritual vão vir críticas. Vão vir pessoas que vão falar, que vão tentar arrebentar. E de dentro também. Infelizmente. Porque o joio é plantado junto com o trigo. E não compete a nós tirarmos o joio. Ele vai crescer juntos. Mas nós podemos ter discernimento para entender o que é joio e o que é trigo. Trigo dá fruto. Eu já expliquei isso para os irmãos. Não é movimento, não é resultado. É caráter. Fruto é caráter. Porque se eu ando com uma pessoa que fala mal de outra, ela não tem caráter. Se você anda com uma pessoa que fala mal de qualquer pessoa, sai de perto dela, ela não tem caráter. E não importa a posição dela dentro da igreja. Caráter se separa. A pessoa sem caráter pode até receber dom, mas nunca vai ter fruto. Precisamos ter discernimento, mas parece que as pessoas são cegas. Nós focamos nos fazeres, nas atividades, e esquecemos do caráter de uma pessoa. Antes de andar com alguém, procure o caráter dela. E caráter você vê no dia a dia. É na fala. É no trato. O amor destila de quem tem caráter. Quem tem amor não trata de forma leviana. Lembra de 1 Coríntios capítulo 13? Não suspeita mal, não busca seus próprios, não precisa falar mal dos outros para se beneficiar. Nós precisamos começar a ter o discernimento, e não precisa ser discernimento espiritual, é só um discernimento básico de entender que nós precisamos separar joio de trigo do nosso meio, olhando para o caráter de uma pessoa. O que nós queremos pregar e fazer com que as pessoas vivam é o caráter de Cristo. Em algum momento da Bíblia Sagrada, você viu Jesus falando mal de alguma pessoa? Ainda que ela estivesse errada. Ah, pastor, mas Jesus ele falava contra um sistema. Mas você viu ele citar o nome de alguém do sistema? Você viu? Você viu ele falar o nome de algum sacerdote, sumo sacerdote, em algum momento? Nenhum momento. Nós precisamos viver Cristo, e Ele precisa ser o nosso exemplo. Eu não prego o Renan o exemplo é Cristo. Nós precisamos olhar para Ele, viver Ele, respirar Ele, reproduzir Ele. Mas nós precisamos olhar e tentar desenvolver esse caráter cristão em nós. Como nós dizemos que somos cristãos, se nós vivemos enfurnados em divisões, em dissensões, em mentiras? Reino dividido não prospera. E nunca vai prosperar. Mas aonde tem a união, Deus ordena a bênção dele para sempre. Eu me lembro porque na igreja onde eu fui formado, na primeira igreja Batista Saracuruna, onde eu tenho muito orgulho de falar, inclusive hoje estava falando com o pastor da época, pude falar com ele. A igreja, ela produzia muitos missionários, ela enviava muitos missionários, seminaristas, e sempre tinha guerra, porque depois que o cara vai para o campo, ele acha que a igreja é um sistema. Não, é um sistema religioso, não presta. O que vale somos nós, somos missionários. Mas quem sustenta os missionários? Não é o sistema? Quer se beneficiar do sistema, mas quer falar contra o sistema. Eu falo contra o sistema, mas quero sentar na cadeira do sistema. Irmãos, acordem para a vida. A teoria é muito fácil, praticar é difícil. Praticar é difícil. Um dia, um jovem falou assim: pastor, você parece que não tem pulso firme com fulano. Fulano já adulterou várias vezes aqui na igreja, o senhor não toma atitude com ele. Eu falei: você esqueceu que antes de você casar, você também fornicou junto com a sua esposa? Eu tive misericórdia de você? Pelo amor de Deus. Nós queremos arrebentar os outros,
Mas esquecemos que um dia a misericórdia de Deus nos cobriu. Uma coisa, irmãos, é ser contra o pecado. A outra coisa é eu vir aqui e contar o pecado de cada um de vocês aqui no púlpito. Isso não quer dizer que a minha mão não é de ferro e eu não fui chamado para ser mão de ferro, porque o juízo não está comigo. Deus me chamou para cuidar de pessoas. Enquanto eu puder cuidar de pessoas, eu vou tentar dar o máximo de oportunidade possível para que essa pessoa seja sarada. Mas uma coisa é concordar com o pecado dela. Quem já passou por isso sabe o quanto que eu pego alguns de vocês e arrebento quando é só eu e você no gabinete. Mas não me dá o direito de eu chegar aqui e expor. Porque se eu fosse expor, irmão, eu poderia expor talvez a metade dos nomes que aqui estão. E aí Deus falaria assim também, fala de você também, meu filho. Então, uma coisa é não concordar com o pecado. A outra coisa é amar o pecador. E algumas coisas vocês só vão viver quando vocês estiverem no ministério pastoral. Eu me lembro que o pastor Rafael era um desses críticos. Está ali. Há pouco tempo ele me pediu perdão. Pastor, me perdoe. Eu não estou aqui falando para expor, não. Estou falando é para edificação de fé. Eu não concordava com muitas coisas que você fazia. Mas agora que de fato eu estou pastoreando uma igreja, eu consigo entender algumas coisas que você faz. Então é sobre isso. Porque ser teórico é uma coisa. Ser doutor da lei e fariseu é uma coisa. Doutor da lei e fariseu sempre acha que sabem de tudo. Mas na prática não sabem nada. Entendam que foram chamados para só ensinar a lei. Jesus veio para nos ensinar a praticar a lei. E a prática é um abismo. Assim também é em algumas matérias, irmãos. Eu cursei direito. Eu vi que alguns irmãos aqui são formados em direito. Eu cursei direito. Sabe, algumas perguntam, pastor, mas por que você não foi diante no direito? Porque eu vi que havia um abismo entre a teoria e a prática. Eu não tinha tempo para praticar. Eu não tinha tempo para estagiar, eu já trabalhava. E aí quando eu tentava fazer alguma coisa, Bruna, era totalmente diferente. Os caras que tiravam só nota baixa e colava, chegavam na prática e os caras arrebentavam. Falavam assim, Renan, a petição não é assim não. Que isso, rapaz? O professor ensinou assim. Isso aí não funciona, irmão. É isso aqui, ó. O processo deles andava, eu falei, não dá. Estou estudando aqui para quê? Estava estudando para receber fundamento. Mas a prática me ensinaria, de fato, o ofício daquele chamado. Irmãos, quer aprender alguma coisa, esteja perto. Porque se estiver longe, nunca vai entender. Quem está longe, vê de forma turva. Mas quem está mais perto, começa a entender como funciona o ambiente. Quantas pessoas destruídas chegam nos gabinetes dos pastores aqui? Eu confesso para os irmãos que tem momentos que, em algumas palavras para casais, a minha vontade como homem, vou falar até como Paulo escrevia, agora eu vou dizer como homem, a minha vontade é falar assim, irmã, toma vergonha na cara, se separa desse cara. Teoria, a prática, irmã, a decisão é da irmã. Nós vamos orar juntos, mas a irmã tem que ver o que é melhor para você. Mas por quê? Porque se eu falar para ela se separar, é igual briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Daqui a pouco eles vão estar bem, ela fala assim, sabe o que o pastor falou? Mandou eu separar de você. Eles vão estar bem, deitando na cama e os dois bicudos comigo. Ou senão ela se separa e fala assim, se eu tivesse tentado de novo, eu acho que daria certo. Mas eu só fiz isso porque o pastor me mandou. Porque o ser humano tem a capacidade de sempre transferir a culpa, a responsabilidade para outras pessoas. Por isso que eu tenho orientado pastores e líderes, nunca definam o curso de uma pessoa. Nós não estamos aqui para falar o que ela deve fazer, nós estamos aqui para dar orientações bíblicas. Decisão é com a pessoa. Mas eu confesso que tem momentos que, na teoria, a minha vontade é, faz isso, irmã, acorda. O cara que te bate, te maltrata, irmã, toma vergonha na cara. E tem muitos teóricos que querem ficar falando, deveria fazer isso, deveria fazer aquilo. Não, irmão, cada um no seu quadrado.
Você recebeu um talento e nem isso consegue multiplicar. Vamos continuar o texto? Cada um conforme a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Versículo 16. E tendo ele partido o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Ou seja, o que recebeu 5 multiplicou para mais 5. Presta atenção nisso. A capacidade dele continuou com 5, mas ele multiplicou para mais 5. Continua, por favor. Versículo 17. E da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Versículo 18. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E é muito interessante isso. Porque normalmente é sempre que recebe um que sempre conhece tudo sobre o Senhor. Olha o versículo seguinte. Versículo 19. E muito tempo depois, veio o Senhor daqueles servos e fez conta com eles. Versículo 20. Então, aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. Versículo 21. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Versículo 22. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, e eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Próximo versículo. Versículo 23. E disse-lhes o seu senhor: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Versículo 24. Mas chegando também o que recebera 1 talento. Você viu até o momento o que recebeu 5 e 2 falando alguma coisa? Ele só fala assim: ó, o Senhor me deu 5, eu estou te dando mais 5, acabou. Mas o que recebe 1 sempre quer ensinar. Ele sempre quer mostrar que entende, e ele quer mostrar sempre que entende do Senhor. Disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas aonde não semeastes, e ajunta aonde não espalha. É sempre teórico, sabe de tudo. Tá bom, mas me mostra o resultado. Versículo seguinte. Aí, atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. É sempre teórico, mas nunca produz nada pelo reino. Sabe de tudo. Sabe do Senhor, sabe de como os outros produzir, mas ele mesmo não faz nada. Nada. Mas é especialista em falar. Versículo 26. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo. Aí ele faz uma pergunta aqui: sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Ele falou assim: você me conhece tanto assim mesmo? Né? Versículo 27. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Versículo 28. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem os 10. Calma aí. O primeiro tinha 5 talentos. A capacidade dele recebeu, só que agora o Senhor está falando que ele tem. Então existe a possibilidade de eu aumentar talento. Então existe a capacidade, a possibilidade em Deus de eu aumentar a minha capacidade. E não parou em 10. Na verdade ele recebeu mais 1. Então no final de tudo ele ficou com. Você consegue entender? Se você quer viver coisas grandes em Deus, só precisamos ser fiéis naquilo que Deus nos confiou. Eu não preciso dar desculpa, eu não preciso ficar preocupado com o que os outros acham. Não, faça o seu.
Se cada um de nós formos fiéis àquilo que Deus nos deu, esse mesmo Deus nos confia mais. É a palavra dele. Todos nós temos a possibilidade de aumentar capacidades, irmãos, de expandir a capacidade. Agora, não tente ensinar a quem recebeu 5 de Deus. Se Deus deu 5, é porque Deus sabe da capacidade dessa pessoa. Deixa ela. E se ela errar, o próprio Senhor que vai prestar conta. O Senhor não pediu para o que tinha 5 prestar conta com o que tinha 1. Você viu isso? O que tinha mais não foi prestar conta, não. Eu presto conta ao Senhor. Eu preciso fazer a minha parte. E é por isso que algumas pessoas não conseguem ver coisas maiores em Deus. Porque não são fiéis nas poucas coisas. Se hoje o que Deus te confiou é ser um bom diácono, faça isso com excelência, irmão. Ainda que você saiba que Deus te chamou para o ministério da palavra. Se Deus hoje te confiou que você acha que é pouco, viva com excelência. Sirva com excelência, esqueça os outros, pare de ser teórico, pare de querer dar desculpa, explicar. E o Senhor fala assim, ó, cara, se você não estava conseguindo 1, até isso o Senhor explica, busca ajuda. Olha ele falando, busca ajuda. Porque muitos de nós às vezes temos falta de humildade para buscar ajuda com outros que podem nos ajudar. Olha o que ele fala, por que você não foi ao banqueiro? É uma pessoa que sabe multiplicar dinheiro, vai até ele. Vamos parar de dar desculpa porque o nosso ministério não avança, não cresce. Nosso chamado é porque as pessoas, não esquece pessoas, irmão, não se trata de pessoas, se trata de você. Até quando nós vamos culpar os outros? Está com dificuldade, pede ajuda. Pastor, estou com ajuda, eu não estou conseguindo multiplicar. E agora não entendo a minha palavra em cima da parábola. Quando eu falei de multiplicar, não estou falando de resultados. Pastor, eu não estou conseguindo desenvolver esse talento, isso que o Senhor me confiou. Tem como o Senhor me ajudar? Tem outros irmãos mais maduros aqui que podem nos ajudar. Outros aqui também no plenário que podem nos ajudar. Mas agora o que não adianta é nós queremos ficar culpando os outros. Culpando isso, culpando aquilo. Irmãos, nós estamos numa igreja que está sendo fértil em tudo que Deus tem feito. Tudo tem sido fértil. Quando eu digo fértil, não estou falando de prosperidade financeira, eu estou falando de Deus abençoar. Como que se numa terra que está sendo toda fértil, só o seu chamado não está prosperando? Será que não se atenta? Não consegue entender? Vou pedir ajuda. Poxa, meu irmão, fulano está prosperando, o ministério dele está crescendo. Poxa, caraca, meu irmão, está salvando. Eu não estou avançando. Será que você não para fazer uma retrospectiva? Será que eu estou errando em algum ponto? Será que eu estou reproduzindo aquilo que Deus enviou para a igreja como visão? Nós temos muitos Arãos e Miriãs achando que tem o mesmo chamado de Moisés. O que Deus confiou a Moisés é para Moisés. Miriam, Arão, se você quiser ficar igual a Moisés, vai vir lepra sobre você. Seja você. Teve um momento para que a batalha fosse ganha, Arão precisou segurar a mão dele. Arão é necessário, e muito necessário. Nós aprendemos isso quando nós fomos agora na última terça-feira. Eu fico imaginando, nesse cenário, Josué está lutando lá embaixo, no vale, com o povo. Moisés está no alto, com as mãos estendidas. Enquanto Moisés estava com as mãos estendidas, o povo vinha vencendo. Mas chega um momento que a mão cansa de ficar o tempo todo, a mão vai caindo, e conforme a mão dele vai caindo, o povo vai perdendo, vai recuando. Só que atrás está Ur e Arão. Estavam atrás porque Deus mandou? Não, Deus não mandou. Tem pessoas que estão longe porque quer. Enquanto está longe do campo de visão da batalha, eu não consigo enxergar a batalha direito. Por exemplo, eu estou aqui, não estou enxergando o pé do meu irmão, Elielton.
porque eu estou longe. Mas se eu me aproximo de Moisés, eu começo a ter a visão completa do campo da batalha. Tem pessoas que estão na retaguarda, porque querem ficar na retaguarda, e por estar na retaguarda não conseguem enxergar a visão correta da batalha, está atrás. Mas as mãos de Moisés precisam ser levantadas. Quando você passar a levantar a mão de Moisés, que Deus levantou na igreja, você não vai só estar do lado de Moisés, mas você vai poder ver uma visão mais completa da batalha. E quem vê uma visão mais completa consegue ter estratégia melhor, consegue ter uma capacidade melhor, um entendimento melhor. Agora o que não posso é ficar por trás falando, porque tem mãos que estão cansando e nós precisamos de ajudadores. Vem para estar do lado, porque não se trata da minha mão, o que se trata é do povo. Mas não adianta falar não reconhecendo de fato uma realidade do povo, porque está longe. Ei, Arão, tem lugar, e seu chamado é importante também. Josué é importante à frente da batalha, Moisés é importante com as mãos estendidas. Observe que são 2 ministérios segurando a mão dele. Ali não se tratava de pessoas, se tratava de ministério, de vocação. Quando os ministérios se unem em um só, aqueles que estão na linha de frente avançam, aqueles que estão no comando avançam, aqueles que seguram a mão avançam. Onde está Miriam? Eu vou supor, vou falar igual o Joel falou, eu estou supondo que ela está segurando, cuidando das bagagens, dos retardatários, mas eles estão lá atrás também, estão avançando. Nós precisamos estar juntos, olhando para o mesmo propósito, entendendo que cada um tem um chamado diferente, e isso não me faz melhor nem pior do que você. O fato de um receber 5 não é melhor do que o outro. Aí sim, aí é problema. Se você tem 2 e acha que é melhor do que o que tem 1, está errado. Cuidado para o seu Senhor não tirar até os seus 2 e dar para aquele que tem. Irmãos, o fato de ter 2 ou 5 não é disputa. Porque eu iniciei falando, no reino de Deus nós não somos iguais. Nós somos ramos diferentes. Cada um tem um tamanho diferente, uma estrutura diferente, uma capacidade diferente. Mas nós precisamos viver tudo para o reino e para o cabeça, que é Cristo. Agora, enquanto a igreja estiver dividida, nunca vai prosperar. Entenda minha palavra no sentido seguinte: não ache que você precisa concordar com tudo. Não, eu sempre preguei isso aqui. Nós não queremos crente esponja, irmãos. Não queremos crente esponja. Você não é obrigado a concordar com tudo, e nem deve, isso não é sadio. Isso aqui não é um autoritarismo. Não. Mas o fato de você não entender, não quer dizer que você sabe das coisas. Já observou que durante toda a Bíblia, Deus não comunicou a revelação e a visão totalmente direto para o povo? Ele sempre chama uma pessoa. Mas por que ele não comunica para todos? Ele poderia fazer. Ele nunca fez isso, nem no Antigo nem no Novo Testamento. Deus separa uma pessoa, 2, e entrega a visão que ele tem para a pessoa. A grande pergunta é a seguinte, que eu preciso relembrar essa questão para encerrar mesmo. Deus chama Moisés para subir no monte. Fala: Moisés, eu vou te entregar as leis. Aí Arão: eu vou contigo. Aí Deus fala: não, eu não chamei Arão, chamei você. Arão e o restante do povo fica aí embaixo. Você sobe. Você comunica para eles. Não entenda essa mesma palavra quando endeusamento. Não é isso. É porque eu não estou falando do Renan em si, estou falando de líderes, pessoas que receberam visões separadas. Estava falando isso até com o Marlon e com o Wilton. Se alguém fala que tem uma visão, quem sou eu para discordar? Deus te mostrou isso? Então, irmão, quem sou eu para falar contra? Ele não me mostrou. Então, para mim, não é uma verdade. Mas eu também, quem disse que eu vou falar contra? Eu não vi. Então, agora, se você falou que viu, então, meu irmão, tá bem. Moisés sobe, o povo fica embaixo. Então, uma pergunta: o povo teve a visão, sim ou não?
Fala comigo, não. Quem teve a visão? Moisés. Moisés demora. Aí o que Arão, que queria estar no lugar dele, fez? Acha que sabe de tudo. Mas quando tem a oportunidade de estar à frente, constrói um bezerro. Irmãos, não foram nem 40 dias. Não precisa de muito para quem não é chamado. Há pouco tempo nós vemos isso. Não, eu sei como fazer. A igreja não durou nem 3 meses. Não precisa de muito. Ficou com o povo. Quem recebeu a visão foi Moisés. Quando Moisés fala para o povo não entende. Por quê? Porque o povo não recebeu a visão. Eu não concordo, Moisés. Eu não concordo que eu não posso ter um pedaço da terra aqui, eu não posso ultrapassar o meu irmão. Sim, se você não concorda, eu respeito. Mas Deus me deu isso aqui. Eu estou só repassando para você. Mas eu não entendo isso. Sim, se você não entende, eu também respeito. Se você não entende. Mas foi o que Deus me deu. Você consegue entender que quem não recebe a visão tem coisas que vai ter dificuldade de entender? Mas tenha calma, só paciência. Tenha paciência que com o tempo Deus, Ele destrincha a revelação. E a revelação passa a ser entendida por todos. Porque o objetivo de Deus não é Moisés, é o povo. Mas o problema é a dureza do coração do povo por se achar igual a Moisés. Arão, você foi poucos dias, você já construiu, botou o povo para ser idolatrado, para buscar idólatra. E ainda você quer ficar no lugar de Moisés? Me ajuda. Precisamos entender, irmãos, que precisamos respeitar algumas lideranças que estão na igreja, alguns pastores que estão na igreja. Eu não posso chegar lá para Jocum e falar assim, ó, cara, eu não concordo com a situação do envio de vocês missionários. Eu acho que deveria ser assim, assim, assim. O líder poderia falar assim, mas pastor, Deus chamou você ou a mim? Deus não chamou para ser o pastor da Crescer? Não, mas é porque eu acho que deveria. Eu acho que o senhor está fazendo errado. Não, mas Deus não falou isso comigo. Eu estou fazendo o que Deus mandou fazer. Se você acha certo ou não, respeito, mas foi o que Deus mandou fazer. Visão é assim. Tem algumas coisas que os irmãos não vão entender que a igreja está fazendo. A grande questão é, a igreja está vivendo fora da palavra? Aí isso deve ser questionado. É fora da palavra de Deus. Se não for fora da palavra, acalma o coração. Ainda que você não entenda, respeite e viva. Porque grandes coisas o Senhor está fazendo no nosso meio. Eu preciso trazer essa palavra, porque se todos nós não estivermos em unidade, a igreja não vai romper para coisas maiores. E quando eu digo, não estou falando de primavera, eu estou falando da igreja crescer como um todo. Isso não foi comunicado só a mim. Diversos homens de Deus e mulheres de Deus já estiveram nesse altar falando de promessas que Deus vai fazer na igreja. E tudo se cumpre com aquilo que Deus já mostrou. Mas se nós não tivermos capacidade de multiplicar um, Deus como igreja não vai nos dar 5. A igreja vai ficar estacionada. Sabe o que nos está faltando hoje, irmãos, para rompermos mais? Deixa eu abrir algo que eu falei para poucas pessoas. O que nos falta hoje para rompermos mais é termos pessoas capacitadas. E não me entenda falando, querendo humilhar os irmãos. Não estou falando isso. É uma palavra que diz assim, cara, aumenta a sua capacidade, porque tem grandes coisas para nós vivermos. Mas enquanto ficarmos bancando os teóricos, achando que temos soluções para coisas que não foram chamados para vocês resolverem, não vai fluir. Se cada um fizer um pouquinho, nós vamos embora. Deixa eu fazer uma analogia com uma coisa que eu gosto de fazer muito, pescar. Num barco também tem várias pessoas com funções diferentes. Tem o barqueiro, que é o guia. Tem o Lazzarini, que só coloca a isca no meu anzol. A minha função é pegar peixe. E a do Robinho, levar cocada para a gente. Você consegue observar que num barco cada um fez uma função? E no final de tudo, tem peixada para a gente comer. Na igreja, da mesma forma,
brincar só para descontrair um pouco. É a mesma coisa. Todos nós temos funções diferentes. Os missionários têm as funções de ir. Só que o reino de Deus tem uma ordem quando Jesus vai. Ele nos dá, na verdade, 2 mandamentos. Eles mandam ir e compete a nós fazermos discípulos. A grande pergunta é: quantas pessoas você discipulou esse ano? Discipular não vai te ensinar a palavra, não. Quantas pessoas que quando você se levanta, ela levanta contigo? Falando de discípulo. Cheguei na esquina ali, o Robinho: poxa, pastor, tá todo de preto? Acho que eu vou em casa botar preto. Ele quer andar como eu ando. Quer se vestir como eu visto. Quer falar a minha fala, o Júnior quer saber. Você é discípulo. A grande pergunta é: quantos discípulos você está criando para o reino? Porque é uma ordem de Deus para todo cristão: ir e fazer discípulo. Não é separado, é ir e fazer discípulo. Hein? Se eu olhar para você, quantas pessoas que eu vejo que são idênticas a você? Se tu disser que não, quantos vão falar não também? Mas alguns querem viver o ministério pastoral. Irmãos, pregadores de plantão, se os irmãos acham que vão se tornar pastores aqui porque são pregadores, podem meter o pé. Não se tornarão pastores aqui. Eu estou avisando. Pastor é aquele que tem ovelhas. Se não tem ovelhas, não é pastor. É simples. Uma vez me questionaram, já contei isso aqui, vou falar de novo, da pastora Cida. Eu não concordo que a pastora Cida seja pastora, que a diaconisa Cida seja pastora. Você não concorda? Então vai reclamar com ele. Que eu olho para você, você não cuida de ninguém, e ela cuida de um monte de gente. Tem sepultamento aí, os sepultamentos, todos ela está. Parece ter papo de fundo. Tem enfermo, é no hospital e na casa ela está. Se não tem, ela marca café com as mulheres no mercado, em qualquer lugar, ela faz piquenique, gosta de comer. Marca, mas discipula, cuida de pessoas. Ministério pastoral está ligado a cuidado. Liderança está ligada a cuidado. Está disponível a todos. Só precisamos aumentar a nossa capacidade. Se hoje você cuida de um, valoriza esse um. Dê o melhor para esse um, porque daqui a pouco o dono da obra vai vir e vai te dar mais um. Mas enquanto nós não formos fiéis a um, Deus não entrega 5 nas nossas mãos. Isso é a igreja. E é sobre isso que Deus nos chamou. Cuidar de pessoas. Não se trata de eventos, não se trata de programações, se trata de cuidado, se trata de apacentar. Esse ano eu comecei já a falar com os líderes e pastores: vamos parar evento, hein? Vamos diminuir evento. Eu quero atividade de cuidado. Alguns falam: pastor, mas o que vai ser esse? Irmão, de pouquinho em pouquinho, mas eu quero acabar culto, entre aspas, tá? Para com esse negócio, que a gente vive para conferência. Não, irmão. Conferência é resultado de um cuidado anual. A gente vem para a conferência para celebrar. Precisamos cuidar de pessoas, amar pessoas. Isso se reflete nos ministérios de cuidado, que são poucas pessoas. Ministérios para se aparecer tem um monte. A ministério de cuidado ninguém quer servir. São poucos.